3 interações. Notas do jogo, então, Johnny, pode começar. Com João Paulo, que apesar dos 2 gols, foi seguro. Fez uma defesaça antes do segundo gol do Santos, sofrido, né, pelo Santos. Eu dou um 7 para o João Paulo. Acho que é uma nota justa, não teve culpa nos gols, nenhuma. E quando foi exigido aquela bola cara a cara, fez o que ele faz sempre, né? Que é fechar o ângulo com o peito de forma precisa. Então, nota 7 tá bom. 7 para o João. Agora, vai despencar daqui pra frente. Mas no final dá uma aumentada. Johnny, pula pros reservas. Madison, autor de uma assistência. Mas não é um dos melhores jogos. Mas, Auro nem no banco, né? Nem no banco. Nem no banco de novo. Queria muito perguntar por que 3 anos pro William Maranhão e por que o Auro? Mas o senhor tá lá, eu diria não, mas é que... Não, aquece... Por que 3 anos pro Maranhão? Eu não posso perguntar pra nenhum... Não, claro, vai falar, claro. Pô, honor para mim? É verdade. Eu tô falando, vai pegando uma amizade nas coletivas com Bustos até se sentir à vontade pra perguntar isso. Sim. Mas o Madison... Eu dei 7 pro João Paulo, 5 tá bom pro Madison. Assistência aumenta a nota, né? A assistência deu aumentada. Entendi. Eu acho justo. Porque defensivamente foi realmente muito fraco o sistema do Santos. E o Madison tá incluso. A gente vê ali de perto. Eu ia falar Lacaleira. Os dois né, confundem a gente. A Católica chegou pelo lado do Madison algumas vezes. A recomposição defensiva do Madison é muito complicada, gente. Muito complicada. Claro que a câmera na TV filma a área da bola, mas se você tá no estádio, você vê o Madison lá de centroavante, a volta dele é ruim, é muito lenta. E os volantes não estão cobrindo ali, então assim, é complicado. Sendo bem honesto. Vou dar um 4,5, vai. 4,5 pro Madison. Só uma coisa antes do Maicon. Eu falei que leria superchat e lerei. Estou sendo cobrado para isso, então vamos lá. Depois a gente volta para as notas do jogo. Paramos no Maicon. Não me deixem esquecer. Anderson Leonel, Santos só vai reconquistar o respeito jogando bem e sendo competitivo. As críticas não têm a ver com a grande história já eternizada, e sim com a atual situação que deixou o futebol de lado. Muito bem. Fernando Oliveira, imagem bonita do Maranhão só se for o estado. Bom, errado não tá. É que eu falei que tem uma imagem legal do Maranhão. É verdade. O Anderson Leonel já li. O Jefferson Matias, bom dia, nação. Eu, como morador de Itapevi, apoio muito os jogos na Arena Barueri. Certeza de casa cheia. A torcida na Grande São Paulo é gigante. 110 anos do maior time da terra. Abraço Murilov, Norinha e Caio Couto. Tamo junto, Jefferson Matias. A única coisa que eu tenho a dizer disso é... Eu não tenho memória de quando as equipes de São Paulo jogavam com muita frequência na Arena Barueri. Não era certeza de casa cheia todos os jogos, né? Não. Inclusive eu estive em clássico lá. O jogo do gol de letra... Do Robinho, eu acho que não estava lotado. Eu tenho essa impressão. Mas eu tenho certeza que fui em clássico lá que não estava. Podia as duas torcidas. Podia as duas torcidas. Mas não era certeza de casa cheia, não. Assim, é até um bom tópico. Eu posso depois pesquisar aqui os jogos daquela época e trazer para vocês os públicos. Mas quando a gente viu o Santos jogar muito no Pacaembu, sempre começava 20 mil. Aí o jogo da semana seguinte, 15. Aí tinha uma sequência grande, 13, 12, sempre diminuía. A torcida do Santos não é fácil, Murilo. Vamos ser bem sincero. Mas vamos torcer para que dê tudo certo, jogando na Arena Barueri, que tenha público gigante e principalmente que o Santos vença os seus jogos. Isso é mais importante ainda, especialmente nesse momento. Notas do jogo, Johnny. Volta aí para o Maicon, que é quem estava na imagem. Vou começar contigo, Noronha. Olha, eu acho que no mano a mano ele fez uma partida bastante digna. Mas nos ataques mais trabalhados da Católica, a zaga do Santos estava muito espaçada. Tem um lance no primeiro tempo. Eles chutaram para fora? O João Paulo pegou. Primeiro tempo? Invertem a bola. Tá o Maicon e o Bauerman do mesmo lado na esquerda. Ele simplesmente joga a bola na direita e tem 3 caras livres. Qual foi a finalização nesse lance? Eu não tô lembrando. Mas em termos de posicionamento não foi ideal. A zaga tá muito mal posicionada. Eu vou dar um 4,5, porque eu falei que ia despencar as notas, mas eu não acho que a atuação do Maicon foi muito ruim, não. Eu acho que não foi tão boa. E foi melhor que a do outro zagueiro. Eu achei que o Maicon foi melhor que o Bauerman também. Inclusive no primeiro tempo vou destacar um lance que vocês vão lembrar quando o Maicon aparecer na tela. Então vou dar um 5 pro Maicon. Porque o Bauerman, que é o próximo, darei 4. Tem um lance no primeiro tempo que a bola vem alta, pingando, e ele tá muito mais próximo da bola que o atacante, o Bauerman. Tá. Só que ele meio que ele vai indo pra trás. Sim.
querendo o contra-ataque dos caras. Pô, essa foi inacreditável do Bauerman. Eu acho que é um zagueiro que tem potencial, tem que jogar, mas ontem eu não gostei do Bauerman não, cara. Vou dar um 4 pra ele. Ah, eu vou dar um 3, hein? Porque ganhamos. Tem isso. Mas zagueiro não influenciou nessa vitória, não. Não mesmo. Inclusive, quase influenciou no contrário. No lance do gol, em que o toque por baixo e na saída do João Paulo é o primeiro gol. O chute de fora é o segundo, tá? Golaço. Golaço. No lance do primeiro gol, o Bauerman larga o atacante da Católica e ele sai nas costas dele. Assim, erro de posicionamento. O Bauerman não fez uma boa partida. Também achei. E lamento muito porque é uma sequência de partidas abaixo do que a gente esperava, né? Então ontem eu não vou conseguir dar mais do que 3 não, de verdade. E ele não vinha, no começo dele no Santos, começo do ano, ele não vinha fazendo jogos ruins em sequência. Não, por isso que eu tô decepcionado. O começo de Paulista dele foi bastante digno. Exatamente. E aí, agora com um zagueiro mais experiente até, ele poderia crescer. Sim. Acabou... Maicon e Kaique, a tendência, será? Será? Eu acho que hoje, uma semana, desde que o Maicon chegou, né? Eu acho que ele jogou melhor esses 3 jogos. O primeiro jogo dele foi horrível. Mas Fluminense ele jogou muito bem. Essa semana ele tá melhor que os outros. Essa semana mesmo ele tá melhor. Fluminense ele jogou muito bem e ontem ele foi melhor que o Bauerman. Sim. Mas vamos ver como que os dois vão se portando com a volta ou não do Kaique. O próximo, a nota vai subir legal por causa do segundo tempo. Cara, eu achei que ele jogou muito no segundo tempo. Jogou. Criou muito, apoiou demais, é um jogador muito habilidoso. Tenta a bola, tenta chutar a gol, bola de fora da área. Inclusive, ele tenta tanto de fora da área que teve uma meio sem noção, quase do meio campo ele chutou. Não precisa tentar tanto assim, calma. Eu tava do lado do Johnny. O Johnny falou, ele vai chutar essa bola daí? Eu falei, acabou de chutar, Johnny. Vê se tu consegue acreditar. Mas de resto, o segundo tempo dele, pra mim, foi muito bom, cara. Muito bom. Eu dei 7 pro João Paulo, eu vou dar 7,5 pro Lucas Pires. Olha... 110 anos hoje, né? É verdade. Não, eu vou ficar no 7 junto. Eu gostei. Tem 3 jogadores de linha que eu gostei. Um deles é o Lucas, que pra mim foi o terceiro melhor. Ou seja, ainda vou elogiar mais 2, hein? Tem nota maior que 7. Tem. Dos titulares, tô falando, eu tô tirando as reservas dessa conta. Eu gostei muito da atuação ofensiva dele. Muito mesmo. Até brinquei com a Tainá. Um abraço pra Tainá, que é membro do meu canal e viu o jogo com o Vitor, com o Anderson, enfim. Tem um lance no primeiro tempo que o Lucas faz aquele drible que ele arrasta a bola, dá meio com o drible da vaca e sai na frente. Não, é o Neymar brasileiro. Simplesmente surgiu o Neymar brasileiro aqui. Ali aquela pontinha que o Ney jogava. O Lucas teve uma atuação muito boa. Tem assistência, né? Tem assistência. Então aumenta a nota aí. Não, o gol do Angulo foi o Barbosa que cruza, né? Foi o Barbosa. Eu tô com o Lucas na cabeça. Mas a jogada para o Barbosa começa com ele. Começa com ele, é exatamente isso. É a assistência de Roque, que fala que é o primeiro passo, você permite o cara dar assistência. Eu tô forçando aqui, mas o Lucas merece. Eu vou dar 7, eu gostei muito da atuação dele. Foi muito bem o Lucas, que se mantenha. E isso só mostra o quanto o Bustos errou terça-feira. Mas aí é outra. A gente vai voltar nisso? Não dá, eu não quero ficar triste. Passamos pro meio... Não quer ficar triste? Eu vou tomar uma água ali, gente, daqui a pouco eu volto. Olha quem tá na imagem. Quer mostrar? Vamos mostrar a imagem antes ou quer falar da nota? Vamos deixar claro que a imagem de Zap, o imagem torcedor, de Zap, é engraçado, vale a risada. Brincadeira. Eu achei engraçado, o Noronha também. Se você ver essa imagem e não achar... Não reflete posicionamento necessariamente da TV Cultura nem da gente. Põe a imagem do Maranhão aí, Johnny. A do Zap. Eu ia falar já. A piada do Zap tá no Zap. Eu te mandei. Pode pôr. Procura aí no teu WhatsApp que tá aí. Senão a gente começa a destrinchar o que foi. Vamos falando. Quando a piada surgir, a gente comenta. Um tempo do William Maranhão. Porque foi o que ele jogou. Não sei se deu 5 ou 10 minutos, ele já tinha tomado um cartão amarelo. 6 minutos, eu olhei e anotei. Mas um cartão amarelo que... teve uma criança que participou do matéria pré-jogo. Essa criança não tomaria aquele cartão amarelo que ele tomou. Não dá. Lembrando que esse cartão amarelo é uma repetição do que aconteceu na Argentina contra o Banfield. Ele também tomou um cartão no primeiro tempo. Correu o risco de ser expulso, é verdade. Correu o risco de ser expulso. No lance do gol que eu citei do Bauerman, observem, se vocês puderem, quem marcava o cara que entra nas costas do Bauerman, além do que o Bauerman largou, porque ficam 2 livres. Era o William Maranhão. Eu sei que às vezes eu posso usar palavras fortes, mas desde que elas sejam educadas e que eu esteja certo na análise, não faz mal ninguém usar a palavra forte. Eu reitero o meu pedido à diretoria do Santos de que alguém vá a público e me explique, é ótimo, né? Explique ao torcedor, explique aos jornalistas que cobrem o clube qual o sentido, da contratação, 2, de 3 anos de contrato.
Claro, são só 3 jogos e de repente a partir do próximo domingo muda e vira o maior volante da história do Santos. Zito entrega a faixa, vira W. Mas não tem o menor sentido até aqui o Maranhão não só ter sido contratado, como ser titular. Foram 3 partidas péssimas. Péssimas. E a gente, não só a gente aqui no Resenha, outros lugares, outros veículos, e a torcida alertavam, falavam, pô, Sim. o William Maranhão, qual o sentido da contratação? 3 anos, a gente já viveu isso com o Leandro Donizete, lembra? A gente vive hoje com o Romário. Vive com o Romário. Viveu até outro dia com o Kleber Reis, Rodrigão, Sim, o Alexandre Tan, que a gente deu ontem. verdade. Assim, é muito jogador com contrato longo e que não entra em campo. Ou que não deveria, porque no caso do Maranhão está entrando. Não, 3 anos pra ele, quando tivermos a oportunidade, vamos perguntar, porque não dá. Uma coisa, é começo, né? É difícil falar, mas não é muito difícil não. Ele é ruim. Vamos falar do jogo de ontem. Ele jogou mal, mas a gente vê que ele é ruinzinho, né? Vamos torcer pra melhorar. Mas ontem é nota 1. Eu não dei a nota, né? É, 0. é isso. Me justifica esse 1. Não, o Santos ter ganhado. Ah, Por ele ok. mesmo, Com ele em campo, o Santos perdeu. Ele saiu no 0. intervalo. É. Tava 2x1. 2-1. Aí, ele dá margem pra piadinhas como essa, ó. Põe na tela aí, Johnny. O UOL horror, estava gente. ontem proibido, né? Sim. Não De ter. cobrir, de ter não profissionais foram- cobrindo o jogo. Como é que fala? Não é acreditados. É... Credenciados. Credenciados. Credenciados, Tô bem não tinha com as ninguém do palavras UOL hoje. credenciado. Aí surge no Zap esse funcionário que ontem Sim. poderia estar credenciado ou não no UOL. A piadinha de Zap, o William Maranhão deixou com que isso acontecesse. Melhora, Mas joga bem, que isso Você não colocou acontece. muito bem. Ele deixa que Ele aconteça. deixa, exatamente. Pode pegar vídeo no Resenha, no meu canal, em qualquer lugar que a gente apareça. A gente é convidado, felizmente, para muitos lugares. A gente fala, se ele entrar em campo e jogar bem, queime nossa língua. É Não isso. tem problema. Se a gente faz uma crítica a um jogador, a gente torce para estar errado. Que ele jogue bem e nos cale. A questão é, entrou na Argentina errando passes, não marcando ninguém. Maracanã, igual. Ontem, pior ainda. Assim, o meio-campo do Santos tinha um jogador no primeiro tempo, que era o Rodrigo. Então, assim, ele não tá se ajudando. Exatamente. E a gente alertou sobre isso, mas a gente quer muito que ele chegue e fale, aí, tá vendo? Vocês que me criticaram, tô jogando muito. É o Claro, nosso eu digo maior mais, desejo. ele pode vir aqui, senta a cadeira do meu lado. Eu tiro Sim. o Caio no dia, porque o Caio não discute com ninguém, coitado. Ele fala verdade. na minha cara que não tem problema, mas não está jogando nada, mano. Exatamente. Pro bem dele, pro bem do Santos, vai ter que melhorar um pouquinho o William Maranhão. Muito, aliás, o William Maranhão. Um pouquinho não ajuda muito, não. Não vai ajudar. Próximo, Johnny. Rodrigo Fernandes. Boa Gostei. partida. Gostei mais uma vez. Um dos que mais tocou na bola no partido do Santos no primeiro tempo, porque era do zagueiro pra ele. E a bola, os zagueiros mesmo procuram ele, porque, na minha visão, tem mais confiança do que no Maranhão, Sem né? dúvida. E é óbvio isso. Enquanto esteve em campo, ajudou. A saída dele, não por ele, foi importante pro Santos avançar mais Claro. com as alterações, mas eu gostei de mais um jogo dele. Ele tá, pra mim, se firmando nesses 3 jogos como titular. Primeiro volante do Santos hoje é o Rodrigo Fernandes. Sem dúvida. E aí vem a questão, você falou de primeiro volante. Ele é o primeiro volante e é o único que marca, porque o companheiro de marcação não tem feito, que é o William. E como segundo volante, como esse cara responsável pela saída de bola, ele tem sido o único que arma. Porque o camarada da camisa 10 não tá armando absolutamente nada também. Ontem ele não ficou tão sozinho porque o Julio em algum momento percebeu, eu vou precisar ajudar, e funcionou como armador também. Mas o Fernandes jogou basicamente sozinho no meio campo antes de ter a ajuda do Julio. Foi uma boa partida, eu dou um 7,5 e realmente, como você falou, tem se firmado como titular. Se tem alguém desse time que eu não vejo como sair, é ele hoje. Sim, um meio-campo que tem sido muito criticado por causa de Maranhão, o trio formado Maranhão, Fernandes e Goulart, ele é disparado hoje o que Sim. tem jogado melhor. Sim, 3 boas partidas. 3 boas partidas em sequência. A minha nota pra ele é 6. Próximo. 6? 6. Tu deu quanto? 7? Eu dei 7,5. 7,5? Não, tá tudo bem, dá 6. Eu achei curiosa a Não, porque disparidade. é porque assim, eu vou dar. Eu gostei muito do Júlio, que ele criou legal. Você gostou mais do Lucas Pires, por exemplo? Gostei mais do Lucas então, Pires. não, Gostei mais perfeito. do Lucas Pires. Ele não cria tanto, né? Mas ele ali na recomposição. Sim, claro. E erra pouco passe. O Rodrigo Tenho essa Fernandes. impressão também, tenho essa impressão. Pelo menos nesses 3 jogos. Próximo, Johnny. Como? Ricardo Goulart.
Pra mim, junto com o Maranhão, os 2 piores do Santos no jogo de ontem, Com infelizmente. alguma tranquilidade. O Braga também eu não gostei, mas a gente vai falar. Ah, cara, o Goulart errou muita coisa ontem. Eu vou ter que dar um 2, eu acho, pra ele. Você tá bonzinho, né? 2 é muito? Olha Eu achei só. muito. Eu não gostei mesmo, cara, do Goulart. Eu vou ser bem sincero, Murilo. Foi a pior partida do Goulart pelo Santos. Assim. E não é como se ele tivesse super bem e jogou um pouquinho mal. Não, ele Exato. tava mal e jogou pior ainda. É assustador. E eu digo assustador porque quando a gente tem a oportunidade de ver no estádio, eu tava no Maraca, né? Fui à Vila ontem também. Você vê que ele não tem intensidade alguma, não tem velocidade. Pegou na bola, passa pra trás. Tem um lance que você comentou várias vezes. Foi você que comentou? Da tabelinha com o Angulo? Que ele Não. dá no Angulo, o Angulo devolve, o Goulart vai sair cara a cara, só que o Goulart não vai Segundo tempo. no segundo tempo. E pior é que foi a bola que ele dá pro Angulo é muito Boa. inteligente. Só que aí Ele a não inteligência consegue- travou ali. Ele não vai. Ele, assim, teve uma arrancada no primeiro tempo que eu até comentei com os meninos que estavam vendo comigo. Me lembrou o Laércio. A Porque ele, rapidez. porque ele domina a bola e vai. Só que ele não vai. É. A defesa inteira passa. Mata o contra-ataque. Ele tá muito lento. E, de novo, eu repito, fora de forma não é gordo, não é isso. O Goulart tá bem, tá finíssimo. Mas ele não tem velocidade, ele não tem intensidade. Isso prejudica o time. Se você tem um Angulo que vai fazer o pivô, como fez no lance pro Madison, é ele que dá a bola pro Madison, você não pode ter um outro cara muito lento. Porque ele precisa de jogadores passando na velocidade. O Goulart hoje não é meia e não tá ajudando em outras funções. É preocupante, né? Sim, é muito preocupante. Eu dei 2, Eu vou dar 1. você deu 1. A metade da minha nota. Olha só. Põe mais um aí, Johnny. Johan Julio, pra gente ir pro intervalo. Gostei muito da partida dele. Foi coroado com o primeiro gol, que parecia que não teríamos sofrimento ontem, mas tivemos, infelizmente. Mas eu gostei dele no ataque, ajudou muito o meio-campo, fazendo aí, às vezes, do Goulart. Ele corre muito, tem velocidade. Eu gostei da atuação do Johan Julio. Ele estreou contra o Fluminense, mas ontem fez o melhor dos 2 jogos com a camisa do Santos. Acho que o Santos pode acreditar nesse jogador. Pelo menos para quando tiver todo mundo à disposição, pegar no mínimo a vaga, não sei se o lugar vai ser, mas do Lucas Braga, ele tem que estar à Posso frente. usar aqui? Pode. Pra mim, ele é no lugar do Goulart. O Julio fez as grandes jogadas ontem do jeito que o Goulart deveria fazer. Quantas vezes o Julio não botou o Lucas Pires livre nas costas do lateral direito? Algumas Quantas vezes. Algumas vezes. Que é o que o Goulart deveria fazer. Eu gostei muito da atuação do Julio. Tem um gol, né? Faz Tem um o gol ainda. Eu vou aumentar essa nota, eu vou dar 8 aqui. Eu gostei muito da atuação, de verdade. Ele jogou como o armador do time. Um time que não tinha armador, em determinado momento, ele assume essa função e arma o time. Gostei de verdade. Eu também gostei muito, dou 7,5 pro Julio, que ele siga fazendo bons jogos. Já tem a confiança do treinador, isso é importante. Que ele consiga jogar. Jogou na Vila, fez gol. Tudo muito bom, por enquanto, pro jogador que está na tela, Johan Julio. 7,5 é a minha nota. Intervalo rápido, daqui a pouco a gente volta com o resto do ataque e os que entraram. E coletiva de Fabian Bustos também. Intervalo rapidinho, daqui a pouco a gente está de volta. Vou soltar uma aqui, hein? Vai lá. Do Matheus Faria. Ele deveria poupar, ele, o Bustos, né? No caso, deveria poupar o Goulart no domingo. O jogo vai ser 11 da manhã. Se tiver muito calor, aí é que o Goulart não vai conseguir se movimentar mesmo. E digo mais, errado não tá. Não, Se tiver calor, olha... 11 da manhã. E aqui, quando o calor chega, é calor mesmo. Deixa eu agradecer aqui o pessoal que tá lá no YouTube. Aliás, agora estamos só no YouTube, que tá no intervalo, né? 3.100 pessoas nos assistindo. Deixa o like aí, rapaziada. Ajuda muito a gente a seguir divulgando o canal. Então, deixa o like, se inscreve no canal também, ajuda muito a gente. Segue no Instagram, @FGNoronha e @Murilo Tauro. Sigam a gente no Instagram, também ajuda. E obrigado, sigam acompanhando o programa. Tiver mensagem, fica à vontade aí, Noronha. Tenho algumas aqui. Pode ler. Ricardo Akira. Tô acompanhando a resenha direto do Japão. Parece que o Hudson, que joga no Cruzeiro e no São Paulo, está sem clube. Recentemente Não. esteve em Santos. Não. Ontem ele estava nesse prédio. Murilo, não. Não dá... Ah, tava aqui nesse prédio? Estava aqui nesse prédio. Acho que no 7º andar. O Hudson Não. é fraco Sim, e tem 34 anos. verdade. Ele era fraco novo e continua sendo um Verdade. jogador fraco. Não agregaria nesse momento. E um salário não seria baixo, né? Ele teve no São Provavelmente Paulo, não. no Cruzeiro, Fluminense. O Jailson Santos, Jailson Personal 13 é o Instagram dele. Dá uma moral aí
Tô dando, Jailson. Tamo junto. Luiz Carlos, acho que se o Santos pagasse melhor, os jogadores jogariam melhor. Pagasse melhor, o jogador jogaria melhor. Tenho a impressão que a falta de pegada, deve ser pegasse, do time passa por essa realidade salarial do clube. Ou será que estou falando besteira? Eu acho que se o salário está em dia, e se isso está acontecendo, não pode ser motivo para os jogadores não jogarem. Vamos voltar. Estamos de volta, o último bloco do Resenha já está no ar e eu pegarei aqui para ler alguns superchats antes da gente voltar com as notas do jogo. Acho que tem mais um que não foi lido. Do Rafael Padrão Almeida. Gente, vocês estão certíssimos. O William Maranhão Obrigado. não tem nível para o Santos. Concordo. Mas quem deve ser criticado por ontem é o Bustos. O Maranhão foi o segundo volante. Ele quem subiu para armar. Bustos tem errado muito na escalação inicial. Concorda com o Rafael, Noronha? Eu concordo no sentido da colocação do William Maranhão em campo, mas é aquilo. Se ele fosse o primeiro volante, você perderia a força de marcação, né? Porque seria ele ali o responsável pelos desarmes que o Rodrigo fez. Então, o erro é colocar o Maranhão em campo, com todo respeito ao Maranhão, porém, né? Independentemente da posição. Exato, tem que se ajudar, gente. Marcos Eduardo, outro superchat. Tomara que deixe de ser piada e o Maranhão seja impedido de entrar nos jogos do Santos, tal qual o distinto portal de notícias. Tá lido aqui também. Se tiver mais superchat, o pessoal vai me mandar. E aí eu leio. Próximo jogador para as notas do jogo, Johnny. Brian Angulo. Para mim esteve abaixo do Johan Julio, mas fez o gol da vitória do Santos. Como é que eu vou criticar esse rapaz que está na imagem? Confesso que não gostei num todo. O Júlio jogou mais. Ele jogou mais, por exemplo, que o Lucas Braga, para mim. O Lucas Braga foi pior que o Angulo. Ele ainda fez o gol da vitória. Acho que poderia ter sido melhor, mas eu vou dar uns 6,5 para o Angulo. Boa nota, Sino. Eu acho que ele foi muito prejudicado no primeiro tempo pela falta de mobilidade ao redor dele, Goulart, Braga e tal. E no segundo melhora, porque você tem o Batistão se mexendo, o Ângelo se mexendo, e o Angulo pôde ter para quem passar e pôde ficar livre na área, porque os zagueiros saíam para marcar o Ângelo. E aí, olha só, abre espaço. Que coisa surpreendente, não é mesmo? Fico com essa nota. Não, e assim, abriu espaço, inclusive, para o próprio Batistão. O Exato. Santos finalizou muito mais. Exato. Com a ajuda dele. O gol de cobertura que foi anulado, O bandeirinha não dá eu impedimento, não sei né? o que ele dá. Assim, é um negócio absurdo. Não, ele não levanta a bandeira. É o Então, juiz que dá. Exatamente. Eu fiquei olhando pro inventaram bandeira. uma falta. Eu não sei o que foi marcado ali. Mas é exatamente isso. A bola vai na direção do Angulo, é isso passa aí. e o Batistão tá livre. Sim, né? sim. Tomara que esse gol impulsione e dê sorte pro Angulo, escolhido pela Conmebol o melhor do Aí jogo. foi um exagero, né? Que é um exagero gigantesco. O Lucas Braga foi mal, e não é novidade. Ele tem limitações técnicas. Para ser titular absoluto do Santos, acho muito pouco. Muito pouco. Não gostei do Lucas Braga ontem. Não venho gostando dos jogos dele. Ele pode compor o elenco, mas para ser titular, meio que incontestável, como ele tem sido, um jogo atrás do outro, é muito pouco. Eu vou dar 3 para ele ontem. Olha, altíssima nota. Eu vou dar um 2 e olhe lá, porque o Lucas, diferentemente do Goulart e Maranhão, não é nem que ele errava, ele não apareceu no jogo. Não apareceu. O Santos não atacou pelo lado do Lucas enquanto ele estava em campo. É decepcionante. A gente adora o Lucas, mas realmente ontem, até falei no meu vídeo ontem do estádio, a torcida vaiou a saída dele. E foi merecido, assim. O time tá perdendo. O atacante não consegue jogar, as vaias são merecidas. Inclusive, teve uma parte que aplaudiu, mas da onde eu tava... Não, o aplauso pro respeito é legal. Não, claro. mas eu não digo nem o Lucas. O Lucas eu vi a maioria vaiando mesmo. Mas da onde eu tava, o Goulart, quando saiu, também recebeu vaias. Goulart foi esperto. Da torcida. Ele estava do lado da trave e ele só pisa Já pra saiu. fora. E aí fica chato você vaiar porque já tem o jogador entrando, né? Eu tava ali na tribuna de imprensa, né? Então ele dá a volta e quando ele vai chegando no banco do Santos, muita gente vaiando. Quando tá chegando perto. Porque a Vila é tudo muito pertinho, né? Lucas Braga, infelizmente, mal. Ainda discorda daquela troca ainda? Do Inter? Eu discordo por outros motivos, não pelo futebol. Nesse momento não tem como, né? Reservas, Johnny, é isso? Fomos todos os titulares? Sim. O Zanocelo entrou no intervalo. Inegável que ele dá mais qualidade do que o Maranhão, mas não é que a entrada dele mudou o jogo. A entrada dos outros 4 mudou o jogo. O Zanocelo um pouquinho abaixo. Melhor que o Maranhão, claro, mas um pouquinho abaixo. Não é que ele entrou e mudou o jogo, não. Eu vou dar um 5 pela vitória. 4 pela vitória.
Próximo, Johnny. Pirani. Acho que ele merece ser mais testado. O Bustos elogiou o jogador, inclusive na coletiva pós-jogo de ontem, depois de uma pergunta minha, inclusive, que foi a última. Imagina um repórter estar lá na coletiva, todas as perguntas importantes já foram, eu fiquei em último. Mas você tinha ido planejado perguntar Tinha essa? planejado É importante. algumas. Era importante, ele respondeu. 5,5 pro Tá bom. Pirani. Gostei. Boa Boa nota. nota e boa atuação dele. Antes do próximo, superchat que chegou aqui, só pra gente não perder, o pessoal tá me avisando, é do... agora eu tô até no chat pra achar, porque eu não achei o print, mas chegou um aqui. Deixa eu ver, eu vou achar. Vamos achar. Achei. Achou. Rafael Lima. Olha lá. Agora o X da questão pra domingo, Marcos ou Brian? Brian. Eu não sei, acho que Marcos ainda tá na frente, né? Olha, se for pra apostar, eu acho que ele vai de Angulo, hein? Ah, não. Eu acho. Isso a gente pensando com a cabeça do Bustos. A nossa opinião? O nosso, ainda é o nosso. Marcos, ainda é o Marcos. Acho que ainda é o Marcos, mas eu não duvido nada dele Sim. ganhar a posição. Vamos ver. Próximo, Johnny. Já foi o Pirani. Você deu 5,5? Eu segui sua nota. Seguiu. Próximo, Johnny. Faltam 3. Lucas Barbosa também deu uma assistência e errou pouquíssimo. Pouquíssimo. Pra não dizer nada. Ótimo jogador. Ótimo jogador. Não sente a pressão. Gostei. 6,5. 6,5, boa. Os meninos que entraram foram muito bem. O Pirani, o Lucas, o Ângelo e o Batistão, que não é tão menino assim, mas entrou bem também. O Lucas, 6,5. O Lucas é muito bom. Lucas e Ângelo não dá pra jogar junto, não? Não rola, não? Não, dá, né? O Batistão não é nada, menino. 30 anos, né? Não, claro. É que eu pensei na base entrando, Sim. porque saíram os mais pesados, entraram os mais leves e mudou o jogo. Ele, apesar de não ser base, nasceu aqui em Santos. É verdade. Próximo, Johnny. Ângelo, ele mudou o jogo. Não digo nem tecnicamente as jogadas e tal, mas o ânimo, ao entrar em campo, a gente estava lá, a torcida apoia muito. A internet tem todo mundo, então tem gente que gosta, tem gente que não gosta. Mas, aparentemente, quem está no estádio, os 9.424 que estavam, quando... Você tá de cabeça assim? Eu vi Rapaz, no telão e estava lá. 9.424. Todos os 9.000 apoiaram a entrada do Ângelo. De forma ele correta. entra, faz assim, né, pra torcida. Ele deu uma inflamada, não tô nem falando da parte técnica, volto a repetir, que o Santos precisava. Sim. E criou muitas jogadas do lado esquerdo. Jogadas de habilidade. Teve uma que ele podia ter batido pro gol, ele cortou, deu um drible maravilhoso na ponta ali. Podia ter batido pro gol. Eu acho que ele entrou bem. O Ângelo entrou bem, não só tecnicamente, mas pro ambiente do Santos. O Ângelo foi importante. Eu dou nota 7. Baixo? Baixo. Só passou pra frente, entortou a zaga equatoriana. O lance do escanteio... Ele cobra o escanteio, né? Ou é outro jogador? Eu acho que ele cobra. Eu Bom, acho não que é importa, ele. mas Eu acho que é ele. a jogada Ou é é o Lucas ele. Pires. Ou é ele ou o Lucas Ele Pires. chuta, sai o escanteio. Sim. Ele tenta jogar pra frente, ele tenta tabelar. Ele tentou, diferentemente do meio armador titular. Ele mudou o jogo. Eu vou dar 8 junto ao Julio. Muito bem, Ângelo. Que ele siga jogando bem, tenha oportunidades, até mais tempo, pra gente ver se ele vai conseguir jogar ou não. Ele joga pouco tempo, infelizmente. Ontem ele foi bem, e a gente fala quando vai bem, bem. Quando vai mal, mal. Ontem, o Ângelo foi muito bem, foi muito importante para a vitória do Santos, dentro e fora do campo. Próximo, Johnny. Batistão. Esse eu vou dar uma nota maior. Olha, mas a Porque amizade ele- é bonita, né? Ele não errou nada. Hoje tem tertúlia. Pô. Hoje tem tertúlia. Ele não errou nada. Não errou. Inclusive, o gol anulado, que eu ainda não vi o lance lá do impedimento, ele faz um golaço. Golaço. O bandeirinha, a gente tava no estádio, não dá o É um impedimento. mistério. É o árbitro. faço a menor e ideia não do que tem aconteceu. VAR. Não tem. Quem dá o impedimento é o árbitro. O bandeira fica com a mão abaixada, não levanta e anula o gol. Ele sofreu o pênalti e bateu. Entrou muito Meteu bem. a bola embaixo do braço. Eu bato isso Eu aqui. bato. Gostei. Entrou muito bem. Deu um cruzamento, não lembro pra quem. Acho que pro Angulo, que foi uma chance de gol do Santos também. Gostei muito do jogo do Léo Batistão ontem. Parabéns ao Léo. Quando eu critiquei aqui quando ele foi mal. Mas ontem só merece elogio. Nota 8. Você deu a nota que eu já dei pra outros. Pensei que você ia meter um 9 aqui. Não. Vou Também- ficar no 8 então. Não, tá bom. O Léo entrou muito bem. Jogador que se mexe rende. Olha só que coisa incrível, né? E assim, é exatamente isso. Ninguém duvida que a técnica do Goulart é superior à técnica do Léo Batistão. Claro. E os dois têm idade próxima, né? O Léo vai fazer 30 esse ano, o Goulart tem 31. Por aí. Tem que ajudar sem bola, tem que, né? Vamos dar chance aí pra quem está bem. Não tô dizendo que o Léo tem que ser titular, não.
Nem o Ângelo, talvez. Mas, Aí você errou. mas se o tudo bem. Bustos entender que o Goulart não está bem e precisa colocar no banco, eu espero que aqueles motivos que o Noronha citou não sejam empecilho para tirar ele do time.